Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Saúde Digital. Meu nome é Luciana e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante aí para a população. Quem não tem um idoso aí na família ou conhece alguma família que tem algum idoso na casa, então a gente vai conversar sobre um lugar para deixá-los, né? Enquanto que a gente tem uma vida agitada, que a gente precisa trabalhar, né? E a gente precisa que alguém cuide desse idoso, desse parente nosso pela gente. Então eu convidei a Fabiana e a Helena, que são lá do Devisa, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, meninas, bem-vindas, muito obrigada por virem aqui conversar com a gente. Eu gostaria que vocês se apresentassem. A gente agradece o convite. Eu sou a Fabiana, sou técnica de Vigilância em Saúde, da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, que está ligada ao Devisa. Helena, eu sou enfermeira sanitarista e sou autoridade sanitária, como a Fabiana, e trabalhamos na Coordenadoria de Vigilância Sanitária. A gente sabe que existem alguns tipos, né, de instituições onde a gente pode deixar um idoso, né, para ser cuidado. Quais são esses tipos para a gente esclarecer aí para a população? No nosso município, nós temos alguns tipos de estabelecimento. Um deles é considerado um serviço de saúde pela legislação sanitária. Então, o foco dele é prestação de cuidados de saúde, médicos, de enfermagem e outros terapêuticos, e essa seria a clínica geriátrica. E ela é destinada a esses idosos que precisam dessa atenção médica e de saúde. Nós temos apenas uma no município regularizada, e os dois outros estabelecimentos mais comuns são o Centro-Dia para Idosos, que a população chama de creche para idosos, mas seria um local para o idoso que precisa de cuidado, precisa de auxílio para desenvolver as atividades da vida diária, mas que ele não pernoita, ele não passa a noite. Então, é um centro-dia. A família deixa de manhã ou à tarde, que horário for, e fica algumas horas no local. Tem alimentação, tem profissionais para prestação de cuidados, para higiene, para administração de medicamentos, só que ele não pernoita. Nós temos 2 regularizados no município, centros-dia. O outro estabelecimento, que é o mais comum, que as pessoas conhecem mais, que nós temos cerca de 180 conhecidos pela vigilância sanitária, são as instituições de longa permanência para idosos. Elas também são de caráter social, não de saúde, né? A finalidade não é a prestação de cuidado ininterrupto de saúde, mas o idoso mora lá, tem um caráter residencial. Então, essas são o que a gente chama de LPI. Antigamente se falava asilo, né? Não usamos mais esse termo. E nós temos mais um tipo de estabelecimento que esse não é vistoriado pela vigilância sanitária, salvo se houver alguma denúncia, que é o centro de convivência, que seria um local para idosos totalmente independentes, com atividades de lazer, bingo, jogos, atividades, dança. Esse seria o centro de convivência. Eu desconheço o número que existe no município, mas é o outro tipo de estabelecimento. Tá. E o que é preciso, né, para a gente ter uma licença, para a gente colocar em funcionamento uma instituição dessas? Tanto a ILPI como o Centro-Dia para Idosos ou a Clínica Geriátrica, ela precisa estar regularizada com todos os órgãos competentes. Então, tanto com a Vigilância Sanitária, também com o Departamento de Urbanismo, com o Corpo dos Bombeiros, que isso é muito importante. A gente já teve casos de incêndios, né, em instituições para idosos, né, e também precisa ter o cadastro junto com o Conselho Municipal do Idoso. Todas essas são essas mesmas licenças, porque a gente viu que tem vários tipos, né? Todas elas têm que ter esse mesmo Isso. tipo As de licença. exigências vão ser diferentes conforme a legislação de cada atividade. Mas a questão da documentação, todas precisam ter essas documentações com esses órgãos. Sim. E como que eu faço? Que tipo de característica eu preciso avaliar se eu tenho a necessidade de colocar um parente meu ou
algum amigo precisa de uma indicação, o que eu preciso saber, tomar cuidado para eu poder escolher um local adequado? Então, primeiro, assim, o princípio é verificar se o local está regularizado com os órgãos competentes, né? Então, verificar se está com a licença sanitária. Se tiver em dúvida se o estabelecimento apresentou realmente a licença sanitária, que às vezes o familiar não tem tanta familiaridade e às vezes fica com dúvida. Pode ligar para a vigilância, que a gente vai confirmar se aquele local realmente está licenciado perante a vigilância sanitária. Então, esse seria o princípio básico, verificar se o local está regularizado para você poder colocar o seu familiar naquele lugar, né? A legislação também, ela traz alguns princípios norteadores que você vai ver. Então, a questão da habitabilidade, ou seja, aquela estrutura está de acordo para manter um idoso ali em questão, as rampas estão adequadas, a questão do número de camas por quarto, a ventilação, a iluminação. Então, tudo isso o familiar precisa avaliar. A questão da segurança também, né? É muito importante. Às vezes tem casas que tem piscina, essa piscina tem a proteção, né? Então, tudo isso a família precisa avaliar. A questão da higiene, verificar se tem recursos humanos em quantidade satisfatória para atender ali as necessidades dos idosos, verificar a questão da alimentação, se o local tem o acompanhamento da nutricionista que faz o cardápio para aquele lugar, se esse cardápio é seguido. Então, são vários fatores que a família precisa realmente avaliar antes de colocar ali o seu familiar. Eu queria acrescentar que a licença sanitária, ela é muito mais do que um papel, simplesmente. Por trás dela tem várias ações que já foram feitas. Por exemplo, vai ter sido aprovado um projeto arquitetônico que é analisado na vigilância sanitária pela equipe técnica e setor de engenharia. Então, para ver se tem os ambientes adequados que estão na legislação, né, se comporta aquele número de idosos, questão de rampa, acessibilidade. Então, a primeira coisa é o projeto arquitetônico. A segunda é que ela vai ter um responsável técnico, que é um profissional de curso superior, que responde tanto perante a vigilância como perante o seu conselho de classe, o seu órgão de classe profissional. É muito importante. E a terceira questão, dentro de uma licença, é que foi realizada uma inspeção sanitária inicial para ver se as instalações estão de acordo com o projeto aprovado e para ver as demais questões de processos de trabalho que a gente vê no local, né? Então, é muito importante. Não que essa questão, assim, não haja uma variação de um mês para outro, pode, é claro, cair a qualidade do serviço, mas são 3 pontos muito importantes que estão ali dentro de uma licença sanitária. Então, é por isso que é importante que tenha já a licença. Ele já passou por alguns processos que são de relevada importância. Alguém da vigilância já foi lá, né, para dar uma avaliada no local. Isso, né? bem como já foi encaminhado também para o Departamento de Urbanismo e Corpo de Bombeiros. E então, essa visita, ela é baseada em alguma legislação? Como que é feita o trabalho da vigilância sanitária? São sempre autoridades sanitárias, são profissionais de saúde, concursados na prefeitura e nomeados autoridades sanitárias. Sempre com uma identificação, portando o seu crachá, se apresentando, tá? Inclusive no site da prefeitura tem o nome das autoridades sanitárias, caso a pessoa queira confirmar alguma coisa. E como é feita essa inspeção? Ela é feita ou por denúncia, ou para regularização, que é a licença inicial, ou renovação, ou por planejamento, programação da vigilância, porque precisa voltar para ver alguma coisa, ou é um estabelecimento que não é conhecido, que precisa ser vistoriado, tá? Ou por solicitação de outros órgãos, Ministério Público, conselhos de classe. É bem frequente, é bastante alta essa demanda também. E ela é sempre feita, a nossa avaliação, a inspeção sanitária, é baseada em legislações. Tá? É claro que sempre tem uma avaliação pessoal um pouco da situação, mas nós trabalhamos com base na legislação sanitária. Então, para todos esses estabelecimentos, há legislações sanitárias a serem seguidas. Então, a gente trabalha dentro dessa questão da legislação. É importante a gente também ver quem que trabalha nesses locais, né?
Existe alguma exigência nessas instituições de que tipo de profissional precisa ter? Sim, existe. A lei determina os profissionais, né? Então, precisa ter cuidadores e a quantidade vai conforme a dependência do idoso. Então, a legislação até determina, conforme o nível de dependência daquele idoso, o número de cuidadores que vai precisar. Existe também a questão de um profissional para o serviço de alimentação, para o serviço de limpeza e de lavanderia. E a legislação ela é muito clara. As funções são definidas, ou seja, o cuidador não pode cuidar do idoso e também fazer a faxina, fazer a comida. Então, assim, tem que ter, as funções estão definidas, né, de cada profissional. Precisa também ter, como a Helena já falou, a questão do responsável técnico, que tem que ser um profissional de nível superior, no caso da ILPI. Se for uma clínica geriátrica, aí já tem que ser realmente a questão do médico, porque é um serviço de saúde, né? Precisa ter um profissional de lazer, para atividades de lazer, a lei também exige, né, nas ILPs, então isso é bem importante. E a gente tem uma lei municipal, que é a Lei Complementar número 32 de 2010, que ela exige que tenha um médico também. Então, na cidade de Campinas, a gente tem uma legislação que exige a presença do profissional médico para fazer essa avaliação dos idosos. Isso, por exemplo, se eu tenho um idoso em casa, mas que eu quero deixar ele só durante o dia, como você falou, né, que é a possibilidade dessa creche, né? E se eu tiver um outro idoso que tenha uma maior dependência, quando eu chegar numa instituição dessa, eu preciso, por exemplo, se o idoso que eu quero, ele consegue fazer tudo, ele só precisa ficar lá na creche para uma companhia, eu preciso olhar também para os outros cômodos, né? Para ver como é que estão tratando desses idosos e não ficar só, então, olhando só para aquele cantinho que ele vai ficar durante o dia, né? Para a gente poder ter uma ideia de como que é a limpeza, como que é a estruturação desse local, né? Os cuidados com a saúde, a questão da medicação, porque mesmo esse idoso passando o dia lá, vai ter que ser administrado medicamento, né? Então, todos esses fatores são fundamentais. Então, dar uma olhada em todo o ambiente é importante, né? Com certeza. A gente sempre fala que o melhor fiscal é o familiar. Então, não é para o familiar ficar só lá na sala de visita, né? Uhum. Vá conhecer todo o estabelecimento, pede para entrar na cozinha, põe a touquinha no cabelo, vai lá ver se tem alimento. Então, é fundamental o familiar conhecer a casa como um todo. E falando um pouquinho dessa visita, tem um horário definido que a gente tem aqui? Eles podem falar assim, você só pode vir aqui à tarde, né? Mas aí você quer conhecer como que é a questão da alimentação, se eles estão ajudando os idosos a se alimentarem. Eu posso ir em qualquer horário ou tem alguma obrigatoriedade de horário para eu visitar? Vocês podem? Na verdade, na legislação não cita o horário de visitação, mas tem algumas coisas interessantes na legislação que eles falam de assegurar um ambiente de respeito, dignidade, favorecer a interação da família com o idoso. Então, nós recomendamos que o horário seja bem flexível. É claro, não vai chegar às 11 horas da noite, meia-noite, né? Ou horários que estão numa rotina muito apertada de banhos, tudo, mas a gente orienta o familiar realmente comparecer em horários diferentes, acompanhar uma refeição, conversar bastante com o seu idoso. O familiar é o melhor vigilante, porque ele consegue notar diferenças de uma visita para outra. Nós da vigilância vamos uma vez por ano e vamos focar mais nos aspectos de funcionamento do estabelecimento, processo de trabalho, estrutura. Nós não vamos focar em avaliações individuais de idosos, não é a função da vigilância sanitária. Mas a família vai perceber se ele está mais assustado, se ele está falando menos, se ele teve um emagrecimento importante, se ele está com alguma escoriação, como está a sua higiene, né? Então, é muito importante que o familiar esteja realmente presente ali na rotina do seu idoso, né? Eu trabalhei muitos anos aí na assistência domiciliar e eu tive oportunidade de visitar algumas, né? E muitas vezes me perguntavam se o familiar
ele é obrigado a levar material assim de higiene, material de uso pessoal, alimentação extra? Isso realmente é necessário ou essas instituições elas têm que oferecer? Então, eles precisam ter um contrato firmado entre as partes. Então, isso é fundamental, porque nesse contrato vai estar estabelecido quais são as funções, né, do estabelecimento, da família. Então, isso depende muito do contrato. Isso até é um alerta que a gente faz, que muitas vezes a gente chega numa instituição e vê que os idosos que estão lá não tem nem contrato firmado, né? Então, é a partir do contrato que vai definir essa questão das responsabilidades. Mas pela legislação é muito clara, né? No caso da LPI, que a instituição ela tem que fornecer a questão do alojamento, alimentação, os cuidados da saúde ao idoso. Mas essas coisas mais detalhes têm que estar muito claras no contrato entre as partes. E em relação assim à medicação, né? Quem pode fazer as medicações assim para os pacientes, geralmente é a equipe de enfermagem, né? Então é importante que a gente saiba quem está lá, né, cuidando dos nossos idosos. Essas instituições, a gente também precisa levar, né, tudo direitinho, as medicações, receita médica, caso o idoso passou por outro atendimento médico em algum outro lugar, né? Mas é importante que ela seja armazenada corretamente. Existe algum critério, alguma coisa específica em relação às medicações? Vou responder. Então, isso é uma coisa interessante. A ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, ela é de caráter social residencial, ela não é um serviço de saúde. E pela legislação, não são requisitados profissionais de saúde. Então, são cuidadores para o cuidado, que vai ajudar nas atividades diárias, no banho, locomoção, alimentação. São cuidadores, tá? Não é exigida a equipe de enfermagem. Isso seria numa clínica geriátrica. Então, as medicações, o que tem tudo na legislação, tem que ter um prontuário daquele idoso, tem que ter as prescrições, o médico, aqui em Campinas é exigido um médico que acompanhe periodicamente esses idosos e tem que ter a medicação prescrita e bem acondicionada no local, tá? Então, no caso, o cuidador, ele pode tirar frente a uma prescrição a medicação e dar aquela medicação oral ali para o paciente. Então, para o residente, nem diria paciente. Então, tem essa diferenciação. Por isso que não pode colocar uma pessoa com alto grau de cuidado, de enfermagem, médico, como eu diria uma traqueostomia, uma coisa que precise de uma técnica especializada, séptica, para estar nesses lugares. Porque a ILPI, ela é residencial. Então, é como se estivesse na casa da gente, né? Vou dar o remédio ali para o meu pai, tenho a receita do médico. Tá? Então, muitas casas têm profissionais de saúde, é um plus, um a mais que aquela instituição resolveu contratar, que qualifica com certeza o saúde, né? O atendimento à saúde, mas não é uma obrigação, uma exigência da legislação. Então, a gente tem que olhar bem para o nosso idoso para ver em que local a gente encaminhar para que tenha esse cuidado certinho, né? Então, não adianta nada eu ter um idoso lá acamado, muito dependente, com, às vezes, uma alimentação por sonda. Eu não posso levar em qualquer lugar, né? Eu preciso levar em um local que realmente tenha, né, essa especificidade de uma equipe técnica responsável por aquele cuidado. Com certeza, né, do paciente. Sim. Não dá para eu escolher uma casa no meu bairro onde tenha um cuidado só com cuidadores. Claro. Né? Muito importante. E essa conversa, sim, está sendo ótima e esclarecedora, assim, para muita gente da população, né? Porque a população só tende a envelhecer, né? E a nossa vida está cada vez mais agitada e a gente, às vezes, fica sem tempo de ter esse olhar, e por isso que é muito importante a gente conhecer, né, um pouquinho dessas regras para a gente poder... E essas casas são estabelecimentos, empresas que são importantíssimas para a sociedade, né? Então, a intenção é que elas vão melhorando a cada dia,
se qualificando, né? Porque a sociedade sofreu muitas mudanças. População envelhecendo, as mulheres que eram as grandes cuidadoras trabalham fora, famílias menores. Então, é uma realidade que nós temos e precisa melhorar, mas com uma certa qualidade. Né? Então, é muito importante realmente que o familiar olhe e tenha essa parte colaborativa com a vigilância, por exemplo, de optar por estabelecimentos regularizados. Né? Uma outra questão que eu acho que a gente não abordou é a questão do menor de 60 anos. Tá? Porque tem uma procura por pessoas que precisam, que têm menos de 60 anos, e estes estabelecimentos, eles são realmente destinados a pessoas idosas, lá na própria legislação, com 60 anos ou mais. E a gente tem muita gente que às vezes tem uma criança, que tem um adulto jovem, né, que passou por algum momento na vida, que teve um acidente, e que às vezes precisa de um cuidado, né? Então, criança, eles não podem... Criança, de jeito nenhum. Alguns adultos, eles obtêm uma autorização judicial mesmo, liminar, que autoriza a permanência. Aí sim, nós podemos aceitar que aquela pessoa esteja lá. Porque a pessoa menor de 60 anos, ela também muitas vezes, para precisar estar no local institucionalizado, ela também tem algumas outras necessidades de saúde. Sim. Porque não é o comum uma pessoa menor de 60 anos precisar ser institucionalizada. E muitas vezes ali também não é o ambiente, o local adequado para o desenvolvimento, o tratamento dessa pessoa. Então, isso é uma coisa importante que a gente, infelizmente, não pode autorizar permanecer, a não ser que tenha uma autorização judicial. Né, que o caso já tenha sido avaliado, estudado, e o juiz concedeu aquela permanência ali. E se eu estiver visitando uma casa dessas e eu achar alguma coisa meio estranha, meio esquisita, que eu acho que depois dessas dicas, isso não deveria estar acontecendo, tem como eu fazer alguma denúncia em algum lugar? Sim, tem sim. O nosso canal oficial de denúncias é pelo Sistema 156. Que ele pode ser feito por telefone, pelo site da prefeitura, e também agora tem o WhatsApp do 156, né? Então, esse é o canal oficial. Pode também, se for algo muito urgente, que ele acha assim, que não dá para esperar a atendente receber a ligação, pode ligar direto para a vigilância também, mandar e-mail. Mas o canal 156, ele é importante porque vai gerar um número, e com esse número ele vai poder acompanhar as medidas que foram adotadas referentes, né? Aquela denúncia que ele fez. E a gente atende todas as denúncias, fazendo as inspeções, né? Então, o município pode ficar tranquilo que tudo é averiguado. E aí, vocês recebem muita denúncia sobre esses locais? Sim, infelizmente recebemos. Além do canal 156, a gente também recebe denúncia pelo Ministério Público, que recebe as denúncias do Disque 100, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, recebemos do Conselho Municipal do Idoso e outros canais também. Em 2023, nós recebemos, só um minutinho aqui, 73 denúncias, né, só de LPI, isso só pelo canal do 156, sem contar dos outros canais. Este ano já recebemos 55 denúncias, né, de LPI, geralmente associada ao quê? Questão de falta de higiene, falta de funcionário, alimentação escassa, falta de cuidados com o idoso. Então, assim, olha, o idoso teve uma queda, não foi levado ao médico para avaliação, o idoso está com uma ferida e não teve avaliação. Então, a gente recebe também muita coisa que está relacionada com questão de maus tratos, né? Com falta de cuidados com aquelas pessoas idosas que estão na instituição. A questão também de estrutura física inadequada, a gente também recebe muita reclamação, né? De aglomeração, muitos idosos no mesmo quarto, de falta de banheiro para os idosos. Então, assim, todo mês a gente recebe denúncia e estamos sempre averiguando, né? E quando necessário, autuando também esses estabelecimentos, né? Lembrando que as denúncias são um canal muito importante, porque uma boa parte dos estabelecimentos vieram a ser conhecidos através de denúncia. Às vezes é um vizinho que também percebeu que é um novo estabelecimento ali, que estão cuidando de idosos, né? Porque os estabelecimentos, eles precisam ter uma placa externa de identificação, todos.
E muitas vezes o vizinho denuncia ou um parente que quer saber se tem licença. Então, para nós é um canal muito importante. Infelizmente, há denúncias, mas também ele leva a gente a fazer uma inspeção, a conhecer aquele estabelecimento, né? Que muitas vezes até está em boas condições e vai acabar se regularizando e se mantendo ali em funcionamento. E existe, lógico que vai existir, né? Mas em quais situações esses locais são realmente fechados, né? São interditados e não podem mais funcionar? É quando não apresentam condições mínimas de funcionamento. Por ser um estabelecimento que as pessoas moram ali, estão adaptadas, mesmo estando sem a licença, numa primeira visita que a gente chega, ou por uma denúncia, ou por uma outra razão, se tiver em boas condições de limpeza, alimentação, com um quadro de RH satisfatório de recursos humanos, funcionários, a administração boa, adequada de medicamentos, nós não vamos fechar ali imediatamente, porque tem pessoas residindo. Então, nós vamos trabalhar, autuar por falta de licença e vamos acompanhando esses estabelecimentos, com relatórios também, né, e retornos. Agora, se nós chegamos e a situação, assim, não apresenta uma situação mínima satisfatória, seja em questão de higiene ou de recursos humanos, de quantidade de alimentos ou a administração de medicamentos está incorreta. E aí, se não tem condições mínimas ou estruturais, muitas vezes as instalações físicas precárias, aí realmente o estabelecimento precisa ser interditado. Tá? Em alguns casos que ele está até bom, mas já foi autuado várias vezes, está em acompanhamento por um longo período também, ele pode ser fechado por falta de regularização, porque ele precisa estar com a sua documentação correta. Tem alguns poucos casos, infelizmente, que são interditados por falta de licenciamento. E se eu tiver, assim, um parente, um amigo que já esteja, né, morando ou utilizando o local para dormir mesmo, né, não aquela questão daquela creche. O que eu devo fazer se interditar? Como que eu devo proceder? Porque, assim, aí seria uma preocupação ainda maior, né? Porque você está ali, você vai ter que remover ali. A empresa, ela é obrigada a te ajudar a encontrar um outro local. Como proceder numa situação dessa? Então, o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, agora chama, ele sempre é comunicado nos casos de interdição que a Vigilância Sanitária vai fazer ou está fazendo naquele momento. E eles acompanham e fazem o contato com todos os familiares. Aí também já fazem uma avaliação social, se é um idoso desprovido de família, que precisa ser levado para um outro local por eles, ou nós também avaliamos se tem algum idoso, muitas vezes precisa imediatamente ser encaminhado para um serviço de saúde, pelo quadro de saúde que ele está apresentando ali, isso a gente faz também. Mas é um estabelecimento privado, então a família é comunicada e a família vai providenciar a transferência do seu idoso, ou para sua casa, momentaneamente, ou para uma outra instituição. É possível, se o familiar ligar, a gente também pode fornecer na vigilância a relação dos estabelecimentos licenciados. Mas é importante que a família, muitas vezes o que a gente vê é fechado, a família continua, a pessoa leva para outro local clandestino e a família consente que seja levado. Para a família entender que se foi fechado o estabelecimento, teve um motivo importante para não estar em funcionamento. Então, que ele realmente retire o seu idoso de lá e possa transferi-lo para um local mais adequado. Tá. E diante é muito detalhe, né, que a gente precisa observar para a gente poder escolher um local, assim, bem adequado para o nosso familiar, né? Tem algum lugar que eu possa ligar, que eu possa conversar antes com a equipe de vocês para poder tirar todas essas dúvidas, para eu poder escolher melhor o local? Sim, estamos à disposição, né, por telefone, por e-mail. Quando o município liga, pede a listagem das licenciadas, nós passamos para a pessoa todas as ELPs que estão licenciadas no município, né? Se ele precisa de um centro-dia, temos menos, mas também fornecemos, né? Então, todas as informações que
a pessoa necessita, está com dúvida, pode procurar a vigilância sanitária. Legal. Eu diria assim, resumindo, que se eu escolher um estabelecimento licenciado, já é metade do caminho andado, né? A segunda parte, se eu visitar frequentemente o meu familiar, o estabelecimento, já é uma boa outra parte do caminho andado, né? Porque a ILPI, que nós estamos falando mais de LPI, porque são os estabelecimentos mais denunciados maioria, e mais né? procurados, em grande maioria. Ele tem o perfil de uma residência. Então, não é difícil eu perceber que ali tem um ambiente que está limpo, arejado, eu ver a comida, eu ver como ele está dormindo, as acomodações, a limpeza. Não é difícil eu perceber algumas questões assim que trariam uma preocupação maior ali no momento, né? Então, eu acho que são questões importantes. De estar licenciado, que já foi vistoriado, já foi para Corpo de Bombeiros, já foi para Departamento de Urbanismo, a vigilância já fez inspeção, né? E lembrando que anualmente nós voltamos, porque a licença ela é renovada anualmente. Então, os que estão licenciados, anualmente, eles têm que fazer a renovação da sua licença. Então, isso já solicita uma nova inspeção, né? Então, eu acho que são questões importantes. Se observar bem esses dois pontos, eu acho que... Isso também é bem importante da gente saber, né? Porque às vezes a gente vai no local, né? Viu, tava tudo arrumadinho, principalmente quando a gente agenda uma visita, né? Tá tudo arrumadinho e tal. E depois você volta lá, ficou uma bagunça, tá muito sujo, você tá vendo que seu parente não tá sendo bem cuidado. Mas então existe, né, essa renovação da licença com a visita de vocês, né? Por isso que é importante o familiar todo ano verificar se o local também renovou a sua licença. Não vê só no dia que colocou o idoso, né? Verifica ano a ano se o local continua licenciado com todos os órgãos competentes. E essa renovação, ela é assim, estabelecida em alguma época do ano? Tipo, eu posso ligar todo mês de abril que já vai estar todo mundo renovado? Não. Não, é conforme a data que ele deu a entrada na licença, né? Então, quando estiver próximo do vencimento, ele já precisa pedir a renovação. Tá. Então, aí eu procuro vocês aí o ano inteiro para poder... Mas eles podem, o familiar, a licença, ela deve estar afixada no local visível. Então, o familiar não precisa ter vergonha de perguntar, olha, eu quero pôr meu pai aqui, eu queria ver a licença sanitária, se vocês têm. A pessoa vai apresentar, é um documento, ela vai apresentar a licença sanitária, a validade, tudo, tá? Então, essa questão do licenciamento, ele pergunta para a pessoa. Se a pessoa falar, não tem... Tem algumas casas boas que estão em processo. Então, elas já foram inspecionadas, já apresentaram o seu projeto, elas estão no processo, mas ainda não têm o documento. Existem esses casos também, tá? A pessoa vai falar, olha, já tem isso, se precisar, pode ligar na vigilância sanitária também. A gente também dá alguma orientação. E se a gente chegar e perguntar, eu gostaria de saber quais são os profissionais que trabalham aqui, né? A gente pode exigir alguma documentação e saber se realmente essas pessoas estão trabalhando lá? Como Sim, é que é o com quadro? certeza. A legislação exige que tenha contrato firmado entre as partes, né? Entre o profissional e o contratante, o dono da LPI. Então, a pessoa pode pedir sim e verificar os contratos. Porque às vezes você pode falar, eu tenho 10 cuidadores e na realidade ele só tem uns 5, sim, né? sim. Legal. Por isso que é até importante o familiar fazer visita em horários diferentes, né? Fazer um dia de manhã, um mais à tarde, né? Até para verificar essa questão dos recursos humanos do local, né? A gente que tem idosos em casa, né, na família, a gente costuma fazer algumas mudanças, né? No nosso local, tipo não ter um tapete, né? Ou colocar aquelas barras de segurança perto de vaso sanitário ou dentro de box e tal. A gente fica mais atenta com alguns detalhes, né? Então, assim, eu queria reafirmar aqui com vocês, né? Pedir de novo para vocês falarem um pouquinho mais do que olhar, né, nesse ambiente para a gente ter um cuidado e sempre que a gente for visitar que esses cuidados básicos estejam sempre à nossa vista
para a gente poder dar uma avaliada, porque eu acho que isso realmente são pequenos detalhes que às vezes a gente, como familiar, não sabe que precisa ter e que, olhando pelo lado profissional, a gente sabe que é importante, né? Então, eu queria que vocês reforçassem um pouco mais essas dicas de o que olhar. Tá. Vamos pensar um pouco na habitabilidade, tá? Então, o ambiente, o conforto, o mobiliário, os revestimentos, né? Às vezes são mobiliários afundados. Isso aí estaria o conforto térmico, luminosidade, tudo isso entra em habitabilidade. Os fluxos, por exemplo, uma coisa importante é que o quarto do idoso não seja área de passagem. Às vezes vão acolhendo mais idosos e acabam improvisando ambientes como dormitório. Tá? Às vezes era uma antiga lavanderia, então você vê que o revestimento é todo de azulejo, com torneiras na parede. Não é um ambiente adequado para ser um quarto, um dormitório, né? Aconchegante, acolhedor. Então, são coisas da habitabilidade, a limpeza, a privacidade do idoso, tudo isso é muito importante. A outra coisa seria a limpeza que a Fabi falou, dos ambientes, da roupa. É muito importante a limpeza das roupas, como ela é lavada, separação dos materiais de higiene, né? Se tem sabonete e toalhas descartáveis nos lavatórios, para poder higienizar as mãos, né? Porque são critérios, assim, básicos de transmissão de doença. Você não vai pôr uma toalha só para todo mundo enxugar o rosto, o nariz, o olho, a mão, né? Então, precisa ter essas toalhas descartáveis, questões de higiene, se os produtos de limpeza que são utilizados possuem registro, não pode comprar produtos de perua que vende na rua sem um responsável técnico, sem um registro junto ao órgão de saúde, são coisas de higiene. Salubridade seria se os ambientes estão bons, não estão mofados, não tem umidade nas paredes, né? Estão bem ventilados. Às vezes a gente encontra dormitório sem janela, que foi improvisado num antigo closet, num armário, num quarto que não era bem ventilado. Isso é muito importante. E segurança, nós vamos ver várias coisas. Se o piso não é escorregadio, se tem desníveis no piso, eles precisam ser dotados de rampas, se for um desnível grande, com corrimão. Se nos banheiros estão adaptados para uso das pessoas idosas, com barras no box de banho, ao redor do vaso sanitário, né? Então, são algumas questões, elevadores, se tiver elevadores, plataformas, tem que estar com manutenção, com empresa qualificada para instalação e manutenção. São coisas importantes. A administração de medicamentos têm que estar em armários fechados, né? Assim como produtos de limpeza, não podem estar soltos, que a pessoa pode pegar e tomar aquele medicamento, aquele produto indevidamente. Então, esses itens de segurança, a gente acaba vendo. Se não tem locais de altura, grande altura que o idoso possa cair, precisa ter uma barreira física de proteção, né? Móveis, se não estão na passagem, pontiagudos, portas de vidro, se tem proteção. Então, essas coisas todas também que a gente olha. Tapetes escorregadios, né? São itens importantes também de tem um local também comum para alimentação, né? Isso, porque é tem importante que ter um refeitório, exatamente. Né? Ser organizadinho, sim, né? Sim. Por isso que isso é importante, a licença, porque já teve o projeto aprovado. Exatamente. Então, ele tem todos os ambientes que estão determinados na legislação sanitária. E até um alerta que eu gostaria de fazer para quem pretende montar uma LPI, primeiro, entra com o projeto arquitetônico, verifica se aquele local está adequado, né, para o alojamento de idosos, porque o que a gente vê na nossa rotina? A pessoa começa a acolher idosos no imóvel e depois vai atrás da regularização. Então, aquele imóvel não está adaptado para os idosos, não tem as barras, né, não tem nada. Aí aumenta os riscos de queda, né, porque a casa não está adaptada para a pessoa idosa. Aí, depois que a vigilância sanitária vai lá, que ele vai atrás da regularização. E muitas vezes, aquele imóvel não vai conseguir. Ele não é compatível com as exigências da lei. Então, assim, fica o alerta. Você pretende montar essa atividade? Primeiro, entra com o projeto arquitetônico, entra com o pedido de licença. Quando tiver tudo ok, aí sim você começa com a sua atividade, né? Mas primeiro vai atrás da regularização e não faça ao inverso, começa a acolher idoso e depois vai atrás da regularização.
Eu acho que um outro ponto também, assim, que eu vejo, né, que eu fui muito perguntada também durante toda a minha carreira, é realmente quem é que tem que trabalhar lá, né? Então, eu gostaria que vocês reafirmassem essa questão dos funcionários, né? Todas as instituições têm que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, só o cuidador, que eu acho que isso é uma dúvida, assim, muito comum que chega até a gente. A gente até recebe muita denúncia com esse questionamento. Ai, tal ILPI não tem enfermeiro, mas realmente, como a Helena explicou, a ILPI não está enquadrada como um serviço de saúde, ela é um serviço de interesse à saúde. Temos a exigência do médico, sim, mas por uma lei municipal. Então, assim, se a pessoa for num município X vizinhos, já vai ver que lá não tem essa necessidade do profissional médico, porque é uma exigência aqui de Campinas, né? Uhum. Então, assim, sempre que às vezes as pessoas confundem, né, e acabam achando que a ILPI é um serviço de saúde, e não é. Como a Helena explicou para o idoso que tem mais necessidades, requer mais cuidados de saúde, o correto é procurar uma clínica geriátrica, que aí sim é um serviço de saúde, né? Se eu quero um local que eventualmente eu precisa deixar o meu familiar só para passar o dia, isso não requer que tenha um profissional de saúde na casa. Não, é que assim, o mesmo médico na ILPI não é diariamente, é periodicamente. A lei não fala nem quanto é essa periodicidade, que eu creio que fica a critério também do profissional médico, ele definir de quanto em quanto tempo ele precisa avaliar aquele idoso. Então, isso ele vai avaliar, ele vai registrar o seu atendimento, vai deixar suas prescrições e aí a casa vai, a partir daquilo, administrar aquela medicação diariamente. Tá? Então, na ILPI, realmente, em Campinas, precisa desse médico que faça um acompanhamento periódico e não são exigidos profissionais da área de saúde, apenas cuidadores, tá? Um profissional de lazer, para alimentação, para limpeza e lavanderia, sendo que ainda pode ser terceirizado serviço de lavanderia ou alimentação. E nesses locais, o idoso ele pode pernoitar. Então, as ILPIs, elas são para pernoitar, são de longa permanência, instituições de longa permanência. O centro-dia é para passar o dia ou algumas horas, o que seja. Ele pode funcionar dentro de uma ILPI também, a legislação permite. Desde que a pessoa tenha 2 licenças para ILPI e centro-dia e ela tenha, além da ILPI, alguns ambientes exigidos para o centro-dia, como, por exemplo, uma sala exclusiva para repouso daqueles que passam o dia, com camas ou cadeiras que sejam cadeiras de descanso, né? Tenha um local para guarda dos materiais deles, os pertences. Então, ele pode funcionar um centro-dia dentro de uma ILPI também. Isso a legislação permite. Tá bom. Eu acho que ficou bem claro, né? É um tema que, assim, é muito relevante para a gente estar apresentando, assim, para toda a população, né? Nossa população está cada vez mais envelhecendo, né? E a gente precisa ter esse olhar, né? De quem vai cuidar mais proximamente, né? Do nosso familiar, do nosso amigo, e a gente deixá-los em segurança, né? E com bastante qualidade de vida, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo foi, assim, ótimo, bem esclarecedor, né? Mas eu também queria deixar aqui o convite para que as pessoas curtam, compartilhem esse conteúdo, né? Porque todo mundo precisa dessas informações, né? Porque todo mundo conhece alguém que precisa. E aí eu também peço para que, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixar nos comentários, que depois a gente repassa essas dúvidas lá para a equipe do Devisa, que acompanham mais de perto, né? Essa questão dessa vigilância desses locais. E eu agradeço muito a Helena, a Fabiana, por terem vindo aqui conversar com a gente hoje, e deixo a oportunidade aí aberta para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Tá bom. Nós agradecemos também
E essa importância que a gente dá para esse tema e do cidadão ele ser um vigilante também, né? Que ele é o melhor vigilante, que ele usa os serviços e está sempre ali nos serviços. Então, é muito importante que ele participe também como cidadão dessas ações de observação. Sim. Agradeço também a oportunidade. Essa forma de comunicar, de poder conversar com a população também ajuda muito o nosso trabalho, né? E estamos à disposição também para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, meninas. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.